Olá, bem-vindos ao segundo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro, dá uma olhadinha lá. Eu resolvi uma função do segundo grau para a gente construir o gráfico, onde não possuía raízes reais e agora a gente vai ver uma que possui raiz real. Então vamos lá, só para lembrar, a função quadrática é uma função da forma ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então isso é importante para a gente conseguir separar os coeficientes. Então aqui eu quero os coeficientes, o valor de a é o que acompanha o x ao quadrado. Quando o número não aparece, é igual a 1, tá? Então o x ao quadrado está aqui e a gente não consegue ver o coeficiente, então é igual a 1. Coeficiente b é menos 2 e coeficiente c, menos 3. Lembrando que se o coeficiente a é positivo, é um número maior que zero, a nossa concavidade da parábola está voltada para cima. Isso é importante na hora da gente montar o gráfico. E já para adiantar, o C é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y, que é o que eu peço aqui, ó, no quarto passo, tá? Então, o ponto de interseção, olha, é o 0 e o menos 3. Então, vamos lá, vamos calcular o nosso discriminante para a gente saber quantas raízes reais possui. E ajuda também aqui, olha, porque a gente precisa para calcular o vértice. Então, vamos lá, b ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 3. Conta simples de fazer, né? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos com menos aqui na multiplicação dá mais, então agora é só a gente multiplicar. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Então, nosso discriminante vai ser igual a 16, que é maior que zero. Então, possui duas raízes reais distintas. Vou calcular nossas raízes aqui utilizando Bhaskara, tá bom? Então, só substituir os valores também. Tenho menos, o valor de b que é menos 2, então tá aqui menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente já calculou, 16, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, vamos lá, vou vir aqui para baixo, tá? Menos com menos aqui dá mais, então eu tenho 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho dois cálculos, x1 e x2. Ou x', x2', como vocês preferirem, tá? Por que dois cálculos? Porque aqui eu estou somando e estou subtraindo, tá? Adição e subtração. Então, eu vou fazer aqui 2 mais 4 dividido por 2. E também tenho que ter 2 menos 4 dividido por 2. Essa ordem não importa, tá? De qualquer forma, você vai ter as duas raízes. 2 mais 4 dá 6, que dividido por 2 dá 3. Achei a primeira raiz. 2 menos 4. Pensa em dinheiro. Você só tem R$2 e gastou 4. Significa que você está devendo 2. 2 dividido por 2 dá 1. Como eu tenho o sinal de menos, menos 1. Tá aqui as duas raízes, tá? Vamos calcular o nosso vértice. Esse primeiro aqui é a coordenada do x do vértice e o segundo é a coordenada do y do vértice. Então, vou calcular o x do vértice aqui primeiro, que é menos b sobre 2 vezes a, tá? Então, é menos, e o valor do b também é negativo, menos 2. Sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, então aqui eu tenho 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, achei o x do vértice, agora eu vou achar a outra coordenada, que é menos delta sobre 4 vezes a. Então, de novo, tem o menos da fórmula. Nosso discriminante deu positivo, né? Deu 16. Então, delta é igual a 16, 4 vezes 1. Aqui vai ser negativo mesmo, né? Só tem um sinal de menos. Menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. Então, o nosso vértice é o ponto 1 e menos 4, tá? E aqui é para a gente analisar se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo. Bom, vai ser ponto de mínimo porque a concavidade está voltada para cima, né? Então, esse é o menor valor que a gente pode ter, é o vértice. E vai ser o menos 4, o menor valor dessa parábola, tá? Toda a parábola vai estar acima do ponto menos 4. Então, esse aqui é o ponto de mínimo.
E aí vamos lá, vou transferir os dados que a gente precisa para a construção do gráfico. Então vamos lá, trouxe as informações para cá, para a gente construir esse gráfico. Então a concavidade vai estar voltada para cima, né? O ponto de interseção com eixo y é no -3, então vamos lá. -1, -2, -3. Aqui eu tenho um ponto de interseção no -3. O gráfico vai passar por aqui, né? Como raiz, eu tenho -1 e tenho 3. Então, o -1 fica aqui, tá? Esse é o -1. Tem um pontinho aqui, a raiz é no x, tá vendo? É o x. E agora vamos pro 3. 1, 2, 3. Então, aqui eu também tenho a outra raiz. E o nosso vértice fica aqui no 1. E tem que ser assim, sabe por quê? Porque o vértice, ele divide a parábola no meio. É como se ele fosse... Ele é o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Como se fosse o espelho. O que acontecer com a parábola de um lado do vértice, desse eixo de simetria do vértice, vai acontecer do outro. Então, vamos lá. Deixa eu só marcar aqui rapidinho para vocês. Do 1 até o -4. Ficou bem no finzinho aqui no meu, né? Podia ter aumentado um pouquinho. Mas vamos lá, dá para fazer. -1 até o -4. Esse é o vértice. O que significa? O que acontecer para este lado da parábola vai acontecer igualzinho desse lado aqui da parábola, tá? Então, olha, se a gente partir desse 1 aqui, que é o x do vértice, até essa raiz -1, a gente andou 2. E se a gente partir do vértice até a raiz 3, a gente também andou 2, tá bom? Isso significa que mesmo sem eu fazer conta, já que eu tenho esse pontinho aqui, tá vendo? Esse ponto de interseção significa que eu vou ter esse pontinho do lado de cá também. Mesmo sem fazer conta, eu sei que existe esse pontinho, por causa da simetria que existe na parábola. Então, vamos lá, vou fazer aqui para vocês para ficar certinho. Então, tá aqui, eu fiz usando o recurso no computador para ficar bonitinho para vocês verem, tá? Como é que funciona. Então, tá aqui, o que acontece desse lado acontece igual desse lado. E esse é o nosso gráfico da função f de x igual a x² menos 2x menos 3 com duas raízes reais. Até o próximo vídeo.